Inário. É através dele que levamos a Deus nossa adoração, através dos cânticos litúrgicos, mediante partituras e letras. A história da utilização dos cânticos, salmos e louvores na congregação é um exemplo de inspiração divina e fidelidade aos fins eclesiásticos da Igreja. Aos 16 dias do mês de março de 2013, entrou em vigor o quinto inário de música na congregação, constituído de 480 hinos e 6 coros. Foi incluído novos hinos, destes alguns provenientes do inário número 1 e número 2. Também houve remodelação de hinos quanto à melodia e ritmo. Além destas inovações, em relação ao inário número 4, nesta quinta edição ocorreu alterações na fórmula de compasso, na tonalidade, na transcrição das notas e das letras e a ordem numérica em relação à edição anterior. Por conseguinte, sendo diversos os pontos de alterações, inclusões ou exclusões, surge uma grande necessidade de cautela, de atenção e capricho no executar dos hinos. Assim, abordaremos neste trabalho as relevantes alterações no novo inário de música número 5 da congregação. Pela grande necessidade que existe de alertar e destacar alguns pontos, relataremos os seguintes assuntos: fermata, vírgula de respiração, ralentando, compasso e valores, e outros mais. A fermata, em italiano, significa parada.
Trata-se de um sinal colocado sobre a nota ou pausa, indicando que devemos sustentá-la em aproximadamente meio do valor da figura que a antecede, embora, na maior parte das vezes, essa duração fique a critério do intérprete. Parada do compasso musical sobre uma nota, cuja duração pode ser arbitrariamente prolongada pelo executante. Neste novinário número 5, ocorreu mudanças significativamente voltosas na fermata em 25 hinos, havendo deslocamento da fermata, inclusão da fermata ou exclusão da mesma, aplicando neste caso a metrificação, que nada mais é do que a continuidade da métrica na música, ou seja, metrificar é manter a medida do tempo, estando ausente o efeito da prolongação da fermata. Além desses 25 hinos com alterações relevantes na fermata, ainda foi incluído em diversos hinos na última nota a fermata como fechamento ornamental. Outros sim, nos hinos que foi aplicado o sinal de repetição das estrofes através do ritornelo e chaves. Em todos estes foram incluído a fermata na primeira chave, para um repouso da execução e conseguinte retomada da próxima estrofe. Destacaremos os principais hinos entre muitos, sobre este ponto tão relevante que é a fermata.
é um sinal usado para indicar o momento da respiração do músico. Vírgula de respiração é o ponto no qual, em um rápido e breve instante, o músico respirará para continuar a execução musical. Porém, não é necessário parar a contagem de tempo ou diminuir a cadência musical e nem muito menos contar a vírgula como se representasse uma pausa. Neste novo inário número 5, veio estipulado no seu prefácio e instruções de utilização do inário a regra de respiração. As respirações são assinaladas nos hinos por dois tipos de vírgula. A vírgula maior, empregada nos fins de frases e que indica uma respiração normal, e a vírgula menor, usada principalmente nas semifrases e que indica uma respiração curta, uma interrupção quase imperceptível de som. Qual é a regra? A regra é: as respirações devem ser feitas diminuindo-se uma pequena parte da duração do som da nota anterior à respiração, nunca da nota posterior. Ou seja, não pare a contagem de tempo e nem muito menos inclui a vírgula no compasso como se fosse uma pausa, mas sim, retire parte da nota anterior à vírgula e respire, iniciando na nota posterior, refletindo a perfeita execução do hino, evitando assim atrasos nas retomadas das frases. Alguns instrumentos utilizam uma quantidade muito grande de ar, o que impede o músico de manter o fôlego entre as vírgulas de respiração. Como toda regra existe exceção, não seria diferente, eis que surge a exceção do próprio inário, dizendo: nesses casos, o músico é livre, repito, é livre para respirar onde não existir sinal de respiração, lembrando-se, todavia, de que, onde houver vírgula indicando respiração para a sua voz, ele deve necessariamente respirar. Neste novo inário número 5, ocorreu mudanças significativamente voltosas na vírgula de respiração em 128 hinos, havendo deslocamento da vírgula, inclusão da vírgula ou exclusão da mesma, aplicando neste caso a regra de respiração para exata execução da transcrição musical. Destacaremos os principais hinos, entre muitos, sobre este ponto tão relevante que é a vírgula de respiração.
termo musical ralentando significa abrandar. É uma redução gradual na velocidade semelhante a um retardando, mas com mais de uma parada, uma desaceleração preguiçosa do ritmo, que parece ter menos certeza e drama do que o retardando. Ralentando e pouco ralentando. Esses termos técnicos quer dizer tocar uma determinada parte de uma composição com uma desaceleração gradual do tempo. A expressão pouco hal determina que é ralentando, mas não muito, só um pouco. Então, há uma pequena diferença entre ralentando e pouco ralentando. De onde começa a execução musical dessas expressões? A partir do início da palavra ralentando ou pouco ralentando. Neste novo inário número 5, ocorreu mudanças significativamente vultosas no executar de 2 hinos que possuía esta característica, sendo que foi excluído o ralentando, tornando a execução regular, ou seja, permanece a mesma velocidade até o término da execução. Entretanto, persiste ainda esta especialidade, que é o ralentando, somente em 3 hinos neste novo inário, aplicando a diminuição no movimento da música. Destacaremos os principais hinos entre muitos sobre este ponto tão relevante que é o ralentando. Tempo. O que é tempo? É a duração dos fatos. É o espaço de duração. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios, etc. Tempo é o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma só vez. Na terminologia musical, tempo é o nome dado à pulsação básica subjacente de uma composição musical qualquer. Cada clique do metrônomo corresponde a um tempo. Os tempos se agrupam em valores iguais e fixam-se dentro de divisões das pautas musicais conhecidas como compassos. Os compassos dividem-se em simples e compostos. Para que as figuras tenham valor determinado, faz-se necessário o uso de compassos. Ele determinará o espaço de duração do som, ao qual chamamos de tempo. Neste novinário número 5, ocorreu mudanças significativamente vultosas em relação à fórmula de compasso em 21 hinos, onde houve alterações na unidade de tempo, na unidade de movimento, modulação de compasso simples para composto e vice-versa, e aumento de valores, tornando assim necessária uma atenção redobrada ao executar tais hinos. Dentre essas mudanças,
ocorreu a alteração na unidade de tempo em 12 hinos de compasso simples, como também ocorreu a alteração da unidade de movimento em 2 hinos de compassos compostos. Outro sim, 4 hinos do simples passaram a ser composto, como também 2 hinos compostos passaram a ser simples. E ainda mais, somente um hino, mas muito relevante, recebeu um aumento de um tempo no agrupamento dos tempos de seu compasso. Destacaremos os principais hinos entre muitos sobre estes pontos tão relevantes que são as alterações nos tempos, fórmulas de compassos e valores. Por fim, são tantas as mudanças, várias alterações, detalhes e pontos, que é de suma importância uma execução cautelosa, prudente e atenciosa na inteira transcrição musical do inário. Relataremos as principais alterações e pontos notáveis deste inário número 5 da congregação, fazendo referência ao inário número 4.